Olha, todo ano tem aquele número que mexe com a vida de milhões de brasileiros, né, e que reverbera na economia inteira. É isso mesmo. Estou falando do salário mínimo. E olha só, o valor para 2026, ele já está na mesa. Então, bora entender que número é esse, como é que se chega nele e, o mais importante, qual é o impacto real de tudo isso. Então, a pergunta que fica é essa, né? O que muda de verdade com esse novo salário mínimo? Porque assim, vai muito além do valor que aparece lá no contra-cheque. Quais vão os efeitos em cadeia que essa única decisão provoca no país inteiro? E o número é este, R$ 1.621. Guarda bem esse valor. É ele que vai servir de base não só para o rendimento de milhões de pessoas, mas também para um monte de cálculos na economia toda. Tá, mas 1.621, isso é muito é pouco. Para a gente ter uma ideia, isso representa um aumento de R$ 113, se a gente comparar com o valor de 2025, que era de 1.518. Em porcentagem, dá um reajuste de 6,79%. Ok, mas de onde é que tiraram esse valor de 1621? Não é um número que sai da cartola, não. Existe uma fórmula bem específica para isso, e é essa fórmula que a gente vai entender agora. Então, a regra do jogo é a seguinte: o reajuste junta duas coisas. Primeiro, a inflação, que é medida por um índice chamado INPC. A ideia aqui é simples, garantir que o dinheiro não perca valor, não é? Repor o poder de compra. Mas não é só isso. A segunda parte da conta é o crescimento da economia, o tal do PIB de 2 anos atrás. Somando essas duas coisas, a gente garante não só a correção da inflação, mas um aumento de verdade, um ganho real no bolso do trabalhador. Agora, para a gente ter uma noção mais pé no chão do que esse valor mensal significa, se a gente quebrar ele, estamos falando de R$ 54,04 por dia, ou, se for por hora, R$ 7,37. Isso ajuda a colocar o valor em perspectiva, né? Beleza, a gente já entendeu os números, já entendeu a fórmula, mas no fim do dia, o que realmente importa é como isso afeta a vida das pessoas. Então, quem sente essa mudança no bolso? E olha, o alcance é absurdo. A gente está falando de um impacto direto na vida de quase 62 milhões de brasileiros. 62 milhões. Para ter uma ideia, isso é quase um terço da população do país. É gente pra caramba. E quem é todo esse pessoal? Bom, não são só os trabalhadores com carteira assinada, não. O impacto vai muito além. Pensa em milhões de aposentados e pensionistas do INSS que recebem o piso. Pensa em quem recebe benefícios sociais, tipo o seguro-desemprego. O valor de tudo isso está amarrado no salário mínimo. Então, quando ele sobe, sobe para todo mundo. Ok, já vimos o impacto na vida das pessoas. Agora, vamos dar um passo atrás. Olhar o quadro geral. Como é que isso tudo mexe com a economia do país como um todo? E aqui a gente entra num ponto super interessante, que é uma espécie de cabo de guerra econômico. De um lado, você tem uma injeção de dinheiro na economia. A estimativa é que esse aumento coloque quase 82 bilhões de reais para circular, seja pelo consumo das famílias ou por mais arrecadação de impostos. É um baita estímulo. Só que do outro lado da corda tem a pressão nas contas do governo. Só para a Previdência Social, o custo adicional é de mais de 39 bilhões. É, um verdadeiro braço de ferro. Esse reajuste provoca um verdadeiro efeito dominó, principalmente nos benefícios sociais. Olha só, o piso das aposentadorias e pensões do INSS, sobe automaticamente para 1.621. O teto dos benefícios também sobe, passando dos R$ 8.400. E o seguro-desemprego, mesma coisa. O valor mínimo também sobe para 1.621. Ou seja, toda a rede de proteção social é puxada para cima. Bom, a gente já viu o número, a fórmula, o impacto nas pessoas e na economia. Então vamos juntar todas essas peças agora e fazer um balanço final. Acho que o ponto principal para a gente levar daqui é este: o salário mínimo não é só um número no papel. Ele é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas que o país tem. É uma ferramenta tanto para a economia quanto para o social. É com ele que se distribui renda, que se luta contra a pobreza e que se tenta, ao mesmo tempo, aquecer a economia. E no fim das contas, toda essa discussão anual sobre o salário mínimo nos deixa com uma pergunta muito maior, que vai bem além dos números, não é? Como é que um país consegue achar o equilíbrio perfeito entre dar um gás na economia e, ao mesmo tempo, garantir as necessidades básicas e uma vida digna para a sua população? Encontrar essa resposta, bom, esse é o desafio que se renova todo santo ano.